Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos começando o segundo dia do nosso Fórum Family Talks. Eu já cumprimento os que já estão na sala e também cumprimento os que terão acesso a esse conteúdo posteriormente, que vai ficar disponibilizado, alcançar muito mais pessoas do que estão aqui. Enfim, eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma breve apresentação institucional. Acho que muitos dos que estão presentes hoje estão tendo um primeiro contato com a nossa organização, Family Talks. Então, nós somos um programa de advocacy da Associação de Desenvolvimento da Família, que é uma ONG que atua desde 1978 com projetos de formação familiar. Nosso programa Family Talks, ele busca assegurar a proteção especial à família, que é o que está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 226, através de atuação junto ao governo e à opinião pública, promovendo ações públicas e privadas para o fortalecimento das relações familiares, que é um tema de interesse público. Afinal, a família é a base da sociedade e é o lugar de desenvolvimento de todas as crianças. Todo mundo vem de uma família, ainda que possa escolher não formar a sua família. Não existe alternativa. Então, esse é o mote. E é por isso que nós estamos trazendo esse tema, né? Colocamos aqui o Fórum Family Talks, que é um evento gratuito para discutir como as famílias, empresas e sociedade podem fazer do cuidado um investimento para o futuro. E qual é a lógica desse assunto, né? Por que cuidado é um investimento para o futuro? Em primeiro lugar, pelo tema que é até óbvio de falar, mas o mais importante que existe para a sociedade, para a própria economia, são as pessoas. As pessoas é que estão no centro do nosso mundo, das nossas preocupações, né? E, portanto, quando nós investimos no cuidado, nós estamos investindo em criar as melhores condições para o desenvolvimento de cada uma das pessoas. Portanto, esse é o caminho. E esse é o caminho para nós criarmos um futuro melhor. No dia de hoje, estamos aqui com nossos 3 convidados, que vão mostrar como falar de cuidado também tem relação com o mundo corporativo. É um tema, inclusive, que tem ganhado bastante relevo, né? Qual o papel que a empresa pode ter, ou qual é a nossa relação com o trabalho para criarmos uma condição melhor, para cuidar das pessoas das quais nós somos responsáveis, né? Ou seja, as pessoas da nossa família, sejam crianças, sejam até pessoas mais velhas que possam estar demandando, de alguma maneira, uma atenção mais próxima da nossa parte. Então, conosco temos a Flávia Camanho. A Flávia tem uma trajetória de mais de 25 anos de experiência na área de estratégia de desenvolvimento humano, cultura organizacional e valores da empresa, além de atuação no desenvolvimento de executivos e lideranças empresariais. Tem experiência com empresas familiares, 9 anos dirigindo o Family Office da família Setúbal e Vilela, é facilitadora de programas de liderança feminina, experiência como conselheira em comitês de pessoas, de empresas relevantes de grande porte aqui no Brasil, e é colunista também na revista Forbes. Flávia, boa noite, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Também está conosco a Patrícia Frossard, graduada em Direito, com especializações pela Mackenzie, Universidade Mackenzie São Paulo, pela PUC São Paulo, FGV, especialista em Compliance pela Society Corporate Compliance and Ethics e em Governança Corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Começou sua carreira na Biara Brokers e na Sabesp, e antes de chegar à Philips, esteve com a PepsiCo. Ingressou na Philips em 2013 para atuar na área jurídica e de compliance, e desde maio de 2019 acumula as funções de Head of Legal e Compliance para a América Latina e Cluster Leader para o Brasil. Patrícia, boa noite, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença e sua disponibilidade. Obrigada, prazer enorme estar aqui com vocês. E também conosco, completando o nosso time de painelistas, José Paulo Carelli, engenheiro, com mestrado em Economia pela IPGE, na FGV do Rio de Janeiro, MBA no IESE Business School, em Barcelona, também é doutorando em Economia pela Universidade de Navarra, e hoje é diretor-geral do Easy Business School,
onde é professor de direção geral, direção financeira, ética dos negócios e também dá aulas na área de antropologia. Carelli, boa noite, muito obrigado por sua presença. Grande prazer estar contigo aqui, poder compartilhar, ter você compartilhando um pouco da sua experiência. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Então, vou trazer o primeiro tema. Então, o tema proposto de forma ampla para essa nossa conversa é a importância do equilíbrio trabalho e família. E eu gostaria de fazer um destaque inicial a respeito da experiência que nós tivemos durante a pandemia. A pandemia, obviamente, foi um evento inesperado, de proporções mundiais e que afetou todas as pessoas sem nenhuma exceção. É raro acontecer um evento em que praticamente todas as pessoas do mundo são afetadas de alguma maneira, de forma tão clara e tão direta, não é? E uma das consequências que ficou muito explícita imediatamente foi para o trabalho, para o mundo do trabalho. Até vi matérias falando como se fosse talvez o maior experimento em escala de trabalho mundial por causa da necessidade do confinamento das pessoas, ficar em casa, em quarentena, trabalhando em casa, numa proporção jamais vista anteriormente. E isso jogou luz à realidade que as pessoas têm de família. As famílias estavam ali, temos abundância de vídeos e de relatos de famílias, pessoas trabalhando com os filhos ali, situações bastante engraçadas algumas vezes, outras em que se expuseram dificuldades que as pessoas enfrentam, para conseguir equilibrar a dinâmica familiar com a profissional. E ficou muito explícito o impacto que uma esfera da vida, que é a esfera privada, que inclui a esfera familiar, tem na outra, na profissional, e vice-versa. Então, a ideia hoje é explorarmos um pouco isso, sobre diferentes aspectos, aproveitando a experiência de vocês, a expertise. Então, o primeiro tema que eu queria puxar é uma questão básica. Se vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver, né? Às vezes esses dilemas, na verdade, não se resolvem assim. A chave talvez seja o equilíbrio, não é? Então, eu queria primeiro me direcionar ao Carelli e trazer um pouco uma ideia que talvez muitos definem que esteja ultrapassado, sobre uma ideia de um trabalhador ideal, que é aquele que está colocando o trabalho acima de tudo, uma dedicação à empresa de forma, vamos dizer, total, tomando tempo da sua esfera privada. Muitas pessoas falam que essa já é uma visão um pouco ultrapassada, se falou disso no século XX, até existe algum livro falando sobre isso, trabalhador anacrônico, né, já está fora, mas eu queria ouvir um pouco da sua experiência sobre esse assunto e da sua visão, não é, sobre essa questão do trabalhador ideal. O que seria esse trabalhador ideal que consiga, vamos dizer, no nosso contexto, tendo em conta tudo isso que nós apresentamos inicialmente, por favor. Bom, eu acho que, falando principalmente dos temas dos gestores, né, as pessoas que têm mais responsabilidade nas empresas, por assim dizer, com quem nós temos mais contato, eu acho que cada vez mais se vê claro que de certa forma, as etapas das sequências estratégicas, né, que eu quero dizer com isso, as oportunidades, os objetivos, os problemas, as políticas, tudo isso, de certa forma, eles vão tendo uma grande transformação, né? E cada vez mais dependendo das pessoas. Quer dizer, o que antes nós tínhamos como objetivos, por exemplo, né? Nós colocávamos como objetivos, as empresas colocavam como objetivos, hoje vai se transformando, por exemplo, em ideais e propósitos. O que eram oportunidades antes, hoje se fala mais dos desenvolvimentos criativos, as políticas, de certa forma, vão se transformando em critérios e princípios. Quer dizer, cada vez mais há um reconhecimento de se perceber ou se entender o que as pessoas, o que elas querem, quais são as aspirações delas, como é que elas enxergam. Então, de certa forma, é como se cada vez mais as pessoas configurassem o trabalho e não o trabalho configurando as pessoas, né? Isso hoje é reconhecido. O que muitas vezes é difícil é que de certa forma, as organizações, os gestores
consigam trabalhar dessa forma, né? Respeitando muito as pessoas. Então, de certa forma, já não, isso que você comentou, né? Já não existe tanto, né? Eu vou colocar aqui a tua carga, os problemas, os teus objetivos e você vai ter que lidar com isso, né? E quanto mais você trabalhar, melhor. Cada vez mais isso vai se transformando e vai, de alguma forma, se adequando a quem a pessoa é, quais são as condições que ela tem, quais são as aspirações, o que ela está querendo, e etc. Né? Então, de certa forma, é um valorizar muito mais essas características, esses ideais, essa forma de ser das pessoas, do que propriamente a possibilidade dele responder ao que é proposto externamente, de fora, digamos, que vem da organização, que vem de cima, por assim dizer. Então, eu acho que esse cenário que você coloca realmente é um cenário que vai já ficando um pouco para trás, e há realmente um olho muito maior para as pessoas, o que elas querem, cada uma delas nas suas circunstâncias. O difícil é, de fato, que esses gestores possam fazer essa transição, essa transformação, e realmente eles possibilitam ou permitem que as pessoas exprimam quem elas são e a forma delas serem configurem realmente o ambiente de trabalho. É muito interessante. No fundo, as pessoas têm que fazer a mediação das ideias, das intenções, não é? Criar esses canais. E eu aproveito, eu pego esse gancho e pergunto para a Flávia. Flávia, você tem experiência aí na formação de lideranças, na formação de executivos. Se você puder compartilhar um pouco, a partir da sua experiência, como que isso se dá, o que você tem percebido, quais os desafios e as dificuldades e também as oportunidades de trazer esse tema, de trazer essa preocupação para os líderes aqui, líderes empresariais, gestores, enfim, um pouquinho da sua visão sobre esse tema. Por favor. Uma das questões que eu acho que são mais interessantes desse momento é que a gente está vivendo nas empresas multigerações atuando, né? A gente está falando dos baby boomers contracenando com X, com Y, com Z, e que vem com visões de dedicação em relação com o trabalho muito diferentes, né? E muitas das vezes, quando eu sou chamada para mediar alguma coisa com liderança, os líderes falam, eu não aguento esse menino, né? Ou esse jeito de se relacionar com o trabalho, menos comprometido, menos engajado. E eu sempre digo, as novas gerações trazem, na verdade, um novo convite de consciência. É como se cada geração nos convidasse a ampliar nossa visão de mundo. A geração Z nos convida a ser móveis, a ser mais fluidos, a ser menos deterministas, a ser menos estruturados e talvez com mais mobilidade, porque são uma geração que traz isso. Isso vem parar no ambiente de trabalho. E quando a gente traz essa vivência, dessa amplitude de consciência, de muita gente querendo debater e querendo construir, a relação com a família não dá mais para ficar apartada. Tem uma frase de um executivo que eu gosto muito, Fábio Barbosa, que muitos de vocês devem conhecer, que ele brinca, eu sempre quis contratar profissionais e viam seres humanos, né? A gente começa a ficar com muito mais clareza dos seres humanos por trás dos profissionais. Os currículos, eu entrevisto jovens para alguns processos de mentoria, e os jovens te contam o que eles fazem, não contam só mais a carreira. Olha, o que eu estudei, tal, do que eu gosto, quais são os meus interesses, enfim. Então, eu acho que existe um movimento da gente, e que a pandemia, pegando o seu gancho, foi muito interessante, porque ele nos apresentou o ser humano, né? Ele desnudou o ser humano, ele mostrou as relações, as casas, as salas, as famílias, as crianças, os cachorros latindo, os vizinhos fazendo barulho. Ele normalizou alguma coisa que a gente não pode perder, que é trazer a relação de que a empresa é um grande coletivo de pessoas que fazem parte de um grande coletivo, tudo é sobre pessoas, né? É um coletivo de pessoas que estão interligadas com suas famílias, que têm impacto uma nas relações das outras, e um convite, eu vejo, é um desafio. Por que é um desafio para as lideranças, né? É porque você vai liderar pessoas e dinâmicas e processos com mais amplitude do que o passado. Talvez a hierarquia garantia uma facilidade maior da liderança do que essa relação mais lateral, essa relação mais equânime entre as pessoas. Então, eu vejo que é desafiador para as lideranças,
mas, por outro lado, é uma grande oportunidade, né, de construções com mais diversidade. Por que a diversidade vem com tanta força? Né? Porque é uma oportunidade de trazer o espectro mais completo do ser humano para as organizações. Legal, muito interessante isso, Flávia. Nós vamos vendo, né, esse choque de gerações, ele vai criando essas novas oportunidades e muitas dessas pesquisas que falam aí, trazem informações de geração Z, falam, não, eu quero também mais tempo com a família, alguma em concreto apresenta, não é? Quero estar com meus filhos, quero estar com meus pais que estão envelhecendo, é uma experiência interessante. E eu pego esse gancho também dessa experiência, vamos dizer, pessoal, e pergunto para a Patrícia. Patrícia, você, inclusive, recentemente deu uma entrevista, teve uma grande repercussão, falando um pouco da sua experiência pessoal e do impacto da maternidade, não é? Na sua vida profissional. E eu acho que trazer um pouco dessa dinâmica do como fazer, o que você fez que foi bem, o que você fez que não foi bem, teve que ajustar, pode ajudar muito também as pessoas. Então, se você quiser um pouco, fica à vontade para compartilhar também com a gente um pouco desse relato. Obrigada. Eu acho que queria só voltar um pouco aos pontos que foram colocados aqui, né? Eu acho que a questão da diversidade que a Flávia traz, né? A gente vê o reflexo da diversidade na inovação, no resultado da empresa, né? Eu vi recentemente até uma pesquisa da McKinsey muito interessante que mostra isso, né? A diversidade não é só uma bandeira bacaninha, né? Que às vezes as pessoas pensam que as empresas estão fazendo isso só para seguir uma tendência. Eu, de verdade, gostaria de não ter que fazer isso de uma forma estruturada. Eu gostaria que fosse uma coisa daqui a pouco bem natural, que a gente não tivesse que ter isso na nossa agenda, né? Para que a gente ficasse puxando. Na verdade, trazer diversidade, trazer pessoas diferentes e ter pessoas e gerações diferentes, né? Backgrounds diferentes, gera inovação e geram perguntas que não foram feitas antes, e eu acho que eu sou uma prova bastante concreta dentro da Philips, né, atualmente, de que, primeiro, a mulher mãe pode estar na liderança sênior, né, outra coisa, a minha formação de base é direito, então, de novo, é super diferente, não é o padrão, o esperado. Então, mais uma vez, mostra que, né, você pode estar numa posição que você não tem o seu background, a sua formação, mas você vai trazer ideias novas, perguntas que eventualmente nunca foram feitas. Então, eu acho que quando você começa a criar isso dentro da empresa, você gera uma movimentação para que as outras mulheres e pessoas de formações também que às vezes elas não esperavam e podiam nem ter uma certa ambição, comecem a ter essa ambição. Claro que eu ainda vejo muita resistência, e a resistência muitas vezes parte da própria mulher e não da empresa, né? Eu já ofereci posições de liderança para algumas mulheres que viraram para mim e falaram, vou pensar, porque a mulher pensa, né? Ela não dá resposta na hora. Aí depois de 2 dias que ela consultou a família, a mãe, o pai, o marido, aí ela volta e fala, então, eu pensei bem, eu não quero a posição, porque eu adoro ser mãe. Aí eu me sinto assim, esfaqueada no meu coração, porque eu falo assim, mas eu também adoro ser mãe, gente, será que as pessoas pensam que eu não gosto de ser mãe, né, por isso que eu tô aqui? E então, assim, eu acho que eu quero... E eu tenho conseguido, né, desde 2019, nessa posição maior, eu já tinha uma posição grande, né, como líder de legal e compliance da América Latina, mas nessa posição, que talvez tenha mais visibilidade ali entre os funcionários do Brasil, mostrar que, olha, é possível, eu também amo meus filhos, eu também adoro ser mãe, eu também levo no dentista, eu também levo no médico. Então, eu acho que isso tem sido ali uma prova verdadeira, né, que as pessoas conseguem ver, e eu começo a compartilhar muito da minha vida pessoal, né, desse lado, porque é o dia a dia e é a realidade, e eu acho que a pandemia deixou esse legado para a gente também, como foi colocado pela Flávia, de que as pessoas são profissionais e pessoas, né, não dá para desassociar. E eu confesso para você que eu tinha uma postura muito
formal, né, assim, de separar e não falar da minha vida pessoal e tudo isso, e de repente, quando as pessoas entraram na minha casa, porque foi a primeira vez pelo computador, pela câmera do computador, que as pessoas tiveram acesso à minha casa, e uma hora eu estava fazendo o call do quarto da minha filha, a outra hora eu estava fazendo da varanda, e aí as pessoas vinham um vinho aqui atrás, falavam, você também gosta de vinho? Aí você começa, aí você se sente bem mais próximo das pessoas. Então, eu acho que quebrou uma barreira que existia, talvez para a minha geração, né? Talvez para dos mais jovens já não tinha, mas que igualou todo mundo no sentido de que tem coisas que sim são permitidas, as pessoas são pessoas no final do dia, né? Essa é a minha experiência para fora. Agora, eu tenho que compartilhar com vocês também que eu talvez tenha decepcionado um pouco os meus filhos com o home office. Meu filho menor, porque ele me chamava e ele estava vendo que eu estava ali, eu não conseguia dar atenção para ele. Então, quando eu estava à distância, ele não tinha esse contato comigo. Aí ele passou a não entender. E aí eu me senti uma mãe pior. Estando em casa, eu me senti uma mãe pior. Então, assim, não é porque você está em home office que você está se sentindo uma mãe melhor, né? Me senti pior com relação a isso, até que, né, nós fizemos ali todo um exercício e ele foi aprendendo quando eu podia, quando eu não podia. Já em relação à minha filha mais velha, que é adolescente, que tem 17 anos, ela se decepcionou, ou eu a decepcionei, porque ela falava assim, então é isso que você faz? Você ficou o dia inteiro no computador fazendo call? Ah, isso parece ser muito fácil. Primeiro ela achou chato, depois ela achou que era super fácil. Então eu falei assim, puxa, eu acho que eu preciso conversar mais sobre o meu trabalho com ela, porque eu acho que ela não entendeu muito bem. Então eu senti que eu caí no conceito um pouco ali dos dois, né? Mas é um pouco da minha experiência até aqui. Acho que vou dar a palavra aí de volta para vocês. Não, muito bom, Patrícia. Eu acho que essas duas dimensões são interessantes, né? E todo mundo se abriu e também traz essa necessidade, né, que a pandemia deixou claro, da ajuda recíproca que é necessária, né? Isso ninguém consegue sozinho. Ficou muito explícito e esse é um ponto. E às vezes isso, por mais que nós temos que resguardar a privacidade, mas fazer isso com uma elegância, de uma forma simpática, ajuda a conectar muito com as pessoas. Eu achei muito legal isso daí e, de fato, talvez faça a diferença. Uma pergunta um pouco mais até genérica, que eu vou direcionar talvez para vocês três, com algum aspecto diferente, mas, em primeiro lugar, com relação à relação da pessoa com a família, e ela estando bem com a família, não é? Isso gera um impacto positivo no trabalho também, porque a pessoa não está com menos problemas, vai estar vamos dizer, com menos preocupações, e aí pode sim ser uma pessoa mais produtiva. Isso, de alguma maneira, tem se falado, inclusive saiu aí uma pesquisa ano passado da FIA e mostrou que os trabalhadores com mais filhos estão mais felizes. Esse foi o resultado, né? Então, achei bastante interessante. E eu queria, primeiro, então, perguntar para a Flávia. Flávia, você, inclusive, tem experiência com empresas familiares, e um dos aspectos de uma empresa familiar é quando tem um problema na família, a empresa pode até sucumbir. Se você puder falar disso, porque é uma relação muito direta, não é? Se você tem experiência, o que você pode dizer sobre isso? Eu vou dividir em duas partes. Essa relação, eu queria falar como mulher, dessa relação, quando o indivíduo está bem, com os papéis que exerce, então atua bem, a maternidade é o grande desafio do equilíbrio para a mulher e carreira, né? É um momento onde ela tem que tomar uma decisão, e é tudo culpa. É culpa se ela gosta de trabalhar, é culpa se ela não quer mais trabalhar. Eu brinco que a mulher é culpa nessa experiência, porque a gente está reescrevendo esse lugar da mulher no mundo. A mulher que eu sou hoje não é a mulher que minha mãe educou, a mulher que eu estou educando a minha filha a ser, e a Patrícia está educando a filha dela a ser, não é a mulher que nós somos hoje. Então, a gente está reposicionando esse lugar. E a maternidade tem tudo a ver com isso, né? Com essa construção desse papel. E hoje, um dado assustador é que quase 50% das mulheres são demitidas na volta da licença maternidade, que eu acho que é por isso que existe o Family Talks, é por isso que existe esse movimento, porque assim, se eu não entender que construir uma família faz parte do meu papel na sociedade, na vida, então construir a minha maternidade vai fazer parte, eu não vou ter mulheres e não vou ter uma representatividade real do mundo dentro das organizações, que são, na verdade, células que representam a sociedade, né? Então, quando eu falo sobre estar bem com a família, tem a ver com estar bem com
com os papéis, eu acho que isso tem que se refletir nas nossas decisões de políticas, de boas práticas, de cultura dentro das organizações, de que permita que, por exemplo, uma mulher que volta de licença, ela é uma mulher melhor, é uma mulher mais ampla, mais que experimentou um amor incondicional, mas ela ainda não está correta, ela ainda não está com clareza de como acomodar tudo isso, ela não entendeu ainda, e ela demora um certo tempo para fazer isso. Se a empresa tem condição de entender que essa adaptação é natural, porque qualquer pessoa desta sala é filho de uma mãe, então veio de uma mãe, então é natural, é um processo natural, a gente consegue viabilizar que a empresa faça com que essa carreira aconteça. Então, eu não podia perder esse gancho, que é como uma mulher e mãe dentro de uma empresa, quanto mais natural for o processo de entender que não é tão óbvio para a mulher voltar e que ela vai acomodar a vida dela, mas que vai dar certo, ela vai conseguir, se ela tiver boas líderes, com a Patrícia como líder dela, ou com o Carelli, ou como se ela estiver bem conduzida, ela vai fazer um bom trabalho. Aí, a segunda janela que você me perguntou, eu, como especialista em governança familiar, eu vejo o seguinte, as relações da família permeiam as relações dos negócios. Não adianta, é só didático você separar numa família os papéis, você, inclusive, tem que separar para fazer uma boa gestão. Mas se as relações familiares não foram construídas com confiança, se as relações não foram bem estabelecidas, em algum momento na gestão dos negócios isso vai se desnudar. Você vai perceber as rusgas e como uma grande referência no mundo é o professor John Davis de Harvard. Ele diz, é a briga pelo carrinho na infância que faz falir um negócio na vida adulta, né? Então, sim, a relação, o que a gente fala é o seguinte, em termos de governança de família, quanto mais você trabalhar a relação de confiança da família, melhor será o processo de governança da organização. Então, existe uma inter-relação entre essas partes, né? E que são bastante importantes no caso de governança de empresas familiar, e no Brasil nós somos 80% de empresas familiares, um número enorme, né? Legal, muito obrigado. Nós já eu vou pegar o gancho do primeiro ponto que você comentou, Flávia, a respeito dessa inclusão da maternidade, e vou conectar com um tema que eu já escutei o Carelli falando em outros pontos, e ele já mencionou, que é essa centralidade da pessoa. Então, uma mulher que está trabalhando, teve um filho, ela é uma pessoa, e essa faz parte da realidade dela agora. Então, eu queria, se você puder, Carelli, comentar, porque, de fato, a Flávia trouxe esse dado, né, que é uma pesquisa aí da FGV, nós conhecemos bem, é uma realidade, né, a dificuldade vamos dizer, da inserção no mercado de trabalho. Eu trago um outro dado, depois a gente aprofunda nesse tema da liderança feminina. A pandemia teve um retrocesso na participação feminina no mercado de trabalho, aqui no Brasil, de 30 anos, e aí os dados mostram que foram mães perderam o emprego. Nós estamos aqui falando de família, e, bom, isso daí não é muito triste, né, para as famílias, causa dificuldades, né? Então, talvez, Carelli, se você puder, enfim, pegando esse gancho, né, falar disso e como que um negócio pode pegar essa ideia e começar a transformar em consequências, porque não parece ser uma tarefa fácil. Não, Rodolfo, não é nada fácil. Eu acho que é um dos nossos grandes desafios, né? Patrícia, por exemplo, quando falava do desafio que ela tem para assumir a posição que ela tem e fazer o que ela faz, exige dela muito, mas certamente exigiu muito do board, da Philips, dos diretores, para entender as necessidades, o que ela precisa, como ela é, o que seria melhor para ela, para poder dar as condições para que ela pudesse desempenhar da melhor maneira possível. Então, quer dizer, o grande desafio justamente é isso, é olhar para a pessoa, para as pessoas, para as mulheres, nesse caso, como nós estamos comentando, mas isso poderia valer para em qualquer momento, em qualquer situação, mas dizer quais são as necessidades, né? O que ela quer, o que ela precisa para ela desempenhar muito bem, para ela poder ter uma vida, digamos, boa, né? Para que ela possa... E quando se fala de equilíbrio família e empresa, né? Às vezes nos leva a pensar até numa espécie de um conflito, né? Mas que não haja nem esse conflito, que ela possa realmente trabalhar muito bem e ter uma vida, digamos, muito boa, adequada, etc. E para isso, quer dizer,
o desafio aqui, o que a gente muitas vezes propõe é que a gente olhe realmente para a pessoa, né? O que ela precisa, né? Sendo assim um pouco, e vou colocar um pouco de fogo aqui, a mulher teve um filho, ela volta da licença maternidade, né? Quantos meses ela precisa? É muito fácil eu estabelecer uma política dizendo ela precisa de 4 meses, né? Digamos, de 4 meses para todo mundo, né? E tem uma mulher que possivelmente precisa, não sei, está amamentando até o 7º mês e ela acha, ou a empresa considera que isso poderia ser bom. Por que não entender a situação daquela mulher e dizer assim, bom, eu vou tentar dar uma condição necessária, vou dar uma flexibilidade diferente, vou chegar aqui, vou olhar para ela, vou ver qual é a aspiração que ela tem para permitir. E às vezes tem alguma outra mulher que diz, olha, eu com 3 meses já não estou mais amamentando, eu quero ir trabalhar, eu preciso ir trabalhar por essas e essas razões, se eu ficar... Digamos, e às vezes, tá bom, muito bem, por que não olhar cada caso e ver realmente como ajudar da melhor maneira possível? Quer dizer, qual é o grande problema aqui? A Flávia falou anteriormente, quer dizer, na hora que a gente estabelece, digamos, políticas gerais, a gente trata, digamos, de uma forma... É muito simples, é muito mais fácil, né? A gente é muito mais seguro. Eu estabeleci uma política que eu estou tratando todo mundo igual, né? E eu me escondo, inclusive, atrás dessa política, né? E me escondo atrás desse procedimento, etc. Quer dizer, o grande desafio, como falou a Flávia, é dizer, não, é muito maior porque eu tenho que olhar para cada um, eu tenho que olhar para cada pessoa, né? O que realmente ela precisa, o que é bom para ela. Eu acho que essa cada vez mais é o grande desafio do gestor, né? Como eu falava anteriormente, dizer, que a pessoa configure o ambiente, digamos, o trabalho que ela faz e não ao contrário, né? Que a gente não imponha de certa maneira. Essa outra pergunta que você faz das empresas familiares, que a Flávia também tocou, no fundo é isso, quer dizer, na hora que eu estabeleço os modelos, né? Ela falou no John Davis, né? Eu tenho um modelo em que eu separo, como ela bem falou, eu separo a família da empresa e da propriedade, porque isso facilita o entendimento, mas isso pode, de alguma maneira, nos confundir no sentido de dizer, bom, são papéis aqui, ou eu tenho que olhar para cada pessoa de novo, né? Eu tenho que olhar para o que ela precisa, me centrar realmente na pessoa. Porque senão eu coloco as pessoas em caixinhas. Eu estabeleço umas caixinhas gerais, eu coloco essas pessoas e a forma como eu faço a gestão dessa pessoa é a gestão da caixinha e não da pessoa, né? É muito mais difícil isso que talvez nós estejamos propondo, é muito mais difícil, é muito mais... Mas a impressão que dá é que ou as empresas percebem isso, ou pouco a pouco elas vão ficando defasadas, vão ficando atrasadas, vão ficando pouco competitivas. Eu acho que tem que estar muito atentas para procurar realmente poder olhar quase que um a um, né? Quase que cada pessoa individualmente. Com certeza, eu queria só pegar eu acho que foi maravilhoso o que você falou, Carelli, e assim, do meu ponto de vista, assim, de verdade, eu acho cruel, antiético, você mandar uma pessoa embora quando ela volta de licença maternidade. Eu acho que para uma empresa, e cada vez mais, né, a nossa responsabilidade como gestor, como empresa na sociedade, não adianta eu falar que eu sou uma empresa que eu encanto o meu cliente quando eu demito uma funcionária que voltou da licença maternidade. São coisas que são incoerentes demais. E aí eu acho também que a gente precisa colocar na mesa um ponto que é quão melhor uma profissional se torna quando ela é mãe. Eu falo por mim, com certeza eu fiquei mais responsável, eu fiquei mais dedicada ao meu trabalho, eu tenho uma preocupação diferente com o meu trabalho, eu amadureci. Então, eu acho que todas essas qualidades que você traz com a maternidade, isso precisa ser percebido pela empresa. Tem o tempo de adaptação, e eu acho perfeito o que você falou, dá trabalho fazer essa individualização. Como empresa em que você tem, né, no caso da Philips, quase 3 mil funcionários, sim, dá trabalho. Mas eu acho que também você começa a tirar algumas distorções do coletivo que precisa ser feito, e eu falo de novo por mim. Por quê? Porque lá nós temos a regra dos 6 meses, né, que você pode sair, aí tem quem emende mais um mês, fica 7 meses, e se eu pensasse em ter um outro filho, eu não acho que eu quereria ter os 6 meses. Por quê? Porque os meus outros 2 filhos ficaram 4 meses só, porque não tinha a regra dos 6 meses ainda. Então, eu acho na minha cabeça que eu ia estar tratando diferente, então eu queria ter todo mundo com 4 meses. Mas eu tenho uma preocupação, porque eu fico falando assim,
será que as pessoas vão achar internamente que eu estou dando um exemplo errado? Olha só, quando você é líder, você não pode ficar 6 meses, você tem que ficar 4 meses. Eu acho que nós, mulheres, também nos boicotamos. A gente precisa se apoiar mais. A gente precisa estar, né, do lado e falar... Eu vi, teve uma pessoa, acho que foi a líder da Yahoo, que ela foi massacrada pelas mulheres porque ela tirou pouco tempo de licença maternidade, mas se foi uma opção dela, eu acho que a gente tem que respeitar. E isso é tratar com individualidade, isso é olhar de verdade para as pessoas. Não é porque você está dando 10 meses para uma pessoa de licença maternidade que você está fazendo uma coisa boa para ela. Às vezes ela está desesperada para voltar ao trabalho. Né? Então, eu acho que você trouxe pontos fundamentais, que é a questão da individualização, e eu acho que a gente não pode ter uma mensagem para dentro da empresa diferente da mensagem que você quer passar para o seu cliente. Eu acho que se a gente tomar isso como base, como é que eu quero ser vista como empresa pelo meu cliente, eu acho que a gente consegue equilibrar bastante essas coisas, né, de tratamento com os funcionários. Não, muito bom, Patrícia. Essa coerência, ela é muito interessante e ela, enfim, vai realmente disseminar entre as pessoas e vai aparecer externamente. Essa que é a verdade, mais cedo ou mais tarde. E não estou nem falando, sei lá, de coisas como Glassdoor, que estão aí, né? Não precisa de Glassdoor, eu acho. Mas eu aproveito até faço um gancho, eu ia perguntar sobre como a maternidade pode fazer uma profissional melhor, soft skills, e que se fala muito, né? E tá claro, né? Fica mais paciente, consegue resolver mais tarefas ao mesmo tempo. Então, eu vou perguntar primeiro, pegar esse gancho com a Flávia. Você comentou, Flávia, e talvez na sua experiência você tenha ajudado mulheres que estejam em posição de liderança. Então, como potencializar, como fazer talvez da maternidade, ao invés de ser, existe até um termo, né, que é motherhood penalty, a penalidade que a maternidade causa nas mulheres, e os dados mostram que está aí por causa desse fenômeno de demissão e tudo isso, mas como a gente pode talvez inverter, fazer da maternidade uma ponte para o crescimento profissional, porque o que parece é que todos vão ganhar com isso. Em primeiro lugar, as mães, que vão se beneficiar, a empresa vai ganhar, porque vai ter uma profissional que já estava lá e que provavelmente vai ficar muito mais comprometida, e a sociedade ganha, porque nós começamos a ter um mercado de trabalho verdadeiramente mais inclusivo, porque tem uma pandemia e retrocesso de 30 anos na participação feminina, não me parece ser muito inclusivo. Então, da sua experiência, tanto quanto da parte, talvez da parte pessoal, né, de como ajudar a mulher a se projetar positivamente nesse momento, que talvez pode ter insegurança, enfim, ouvir um pouco da sua experiência nisso. Eu vejo que a gente tem que desconstruir algumas crenças que foram nos apresentadas, que nós mesmas, mulheres, repetimos, de que a mulher é a pior pessoa para ter como concorrente a uma outra mulher, de que nós, então, ancestralmente disputamos, temos um professor aqui, então a gente disputava o macho mais forte para sobreviver, como se a gente estivesse replicando informações que foram nos apresentadas ancestralmente. A Malala falou isso numa aula que ela deu essa semana, e que isso fosse normativo até hoje. Quer dizer, se em algum momento a mulher precisou ser mais atraente ao macho para que ela tivesse sobrevivência, isso garanto que hoje ela sozinha, inclusive com a parça dela, com a amiga dela, não precisa nem matar um leão no dia, ela planta, ela é mais vegetariana, ela é vegana, ela não precisa, então, assim, ela não está precisando da atração do macho para sobreviver. E aí, quando a gente traz isso para dentro do ambiente das empresas, eu entender que essa mulher tem hoje o direito de escolha, que é o que o Carelli está dizendo aí, e a Patrícia também, da gente propiciar essa discussão e esse direito de escolha, uma conversa com essa mulher que está voltando sobre qual a melhor dinâmica, uma compreensão, um entendimento de que ela vai acomodar esses novos skills na vida dela, mas que não é um processo, ela não viveu isso antes, ela não sabe como isso vai ser para ela. Eu não sei, já tive grandes equipes de um monte de mulheres na minha equipe, já tive equipes de 15, 20 mulheres. E eu dizia, quando alguma estava grávida, eu não sei que mãe você vai ser, você que vai se descobrir. E você vai se entendendo, mãe. E a mãe de uma criança é diferente no momento, a demanda da mãe da adolescente. Tem uma demanda e um momento. Então, trazer para essa construção, eu acho que demanda da liderança,
uma disponibilidade de entender o ser humano, né? De parar e dizer, bom, deixa eu entender quem é essa matéria-prima, quem é esse ser humano que está na minha frente. Tem um universo dentro dessa pessoa e eu preciso entender como é que ela vai acomodar isso dentro da organização. Entender que a gente está num processo de, então, reposicionamento desse feminino, de uma mulher com mais escolha, com mais oportunidades, com mais consciência de quem ela pode ser, mas que a gente ainda está numa estrutura, as organizações foram estruturas que chamaram a mulher a usar o masculino. A mulher construía a carreira dela masculinizada e masculinizando. Você vê uma capa de uma revista com uma mulher, você vê ela de braço cruzado, cabelo curto e terno, né? Era a figura da mulher dentro de uma organização. A gente tinha que usar do masculino para estar na organização. Então, o que eu vejo da construção da liderança feminina é entender que eu tenho que trazer o feminino na organização. Para os homens estão trazendo o feminino, eu falo, tem homens que usam muito mais os skills femininos que as próprias mulheres, muitas das vezes. Mas, assim, trazer os skills femininos para esse debate, trazer um ambiente mais colaborativo de construção, e o que eu vejo as empresas que funcionam e fazem isso bem, elas fazem de uma forma de inclusão, né, de compreensão do que significa dentro desse contexto. Uma empresa que acolhe uma mulher pós-maternidade é uma empresa que trabalha muito melhor as questões de gênero, é uma empresa que trabalha muito melhor as questões LGBTQI+, é uma empresa que tem um pouco mais de consciência nas questões de racismo, porque a hora que você mexe numa esfera dessa desigualdade estrutural das organizações, você amplia a consciência de todas as esferas, né? Você traz esse assunto à mesa, com naturalidade, com abertura. E outra coisa que eu gosto de dizer, assim, é legitimar que não existe uma regra só, como o Carelli disse, não existe um modus, não existe, assim, isso é isso que se faz, desse jeito que funciona. Às vezes, num time, uma composição de time vai ter uma flexibilização diferente de outro, mas ele vai performar porque ele vai... não adianta trazer diversidade e propor uma forma só, não faz sentido nenhum, né? Se eu estou trazendo diversidade é para que eu tenha amplitude de atuação, de repertório, de proposições, enfim, ficaria 5 dias falando sobre isso. Desculpa. Não, mas olha, muito bom, Flávia, acho que realmente você falou, eu tenho um parceiro nosso que atua, ele fala uma frase que é verdadeira, historicamente, o mercado de trabalho atual, configurado a partir da Revolução Industrial, foi feito por homens para homens. E agora esse processo de mudança e de envolvimento das mulheres vai trazer, não é uma questão de se adaptar à mulher, não tenho dúvida que vai ser uma melhoria para todos no mercado de trabalho. Esse que é o ponto. E eu pego o gancho do que você falou e pergunto para a Patrícia. Existem, claro, políticas corporativas, você já falou, existe o elemento da cultura da empresa, que é um processo lento, que vai se formando, e a transformação cultural sempre é lenta, mas a liderança, nessa personalização, parece que vai ter o papel central, porque não é uma política que vai conseguir olhar para cada política, vai dar um critério geral, talvez caiba ao líder pegar aquele critério e conseguir, olha, não colocar todo mundo numa forma, mas olha, isso daqui vai funcionar melhor para você. Então, como a liderança, além do exemplo, pode criar esse ambiente de diálogo e talvez criar um ambiente de confiança necessário para as pessoas fazerem essas demandas e estarem tranquilos. Se você puder compartilhar um pouco do que tem feito e qual é a sua visão sobre esse assunto, eu acho que seria muito enriquecedor. Eu acho que você já tocou no ponto que para mim é chave, né? Eu acho que a gente precisa escutar bastante os funcionários. Eu faço encontros mensais com grupos pequenos de funcionários, onde eu peço para que eles compartilhem tudo, né? O que está bom, o que está ruim, o que a gente pode melhorar, porque é impossível você estar em todos os lugares. E quando você cria um ambiente de confiança, um grupo menor, onde você se aproxima, você fala da sua vida pessoal e as pessoas também, você cria um ambiente seguro para as pessoas compartilharem, né? E eu acho que é nesse momento que você pega as melhores dicas, as melhores iniciativas, coisas que você não tinha pensado, porque a pior coisa é você ter ideias maravilhosas na sua cabeça e colocar isso no top-down, né? Que se fala. Nós tivemos uma experiência que eu compartilho, inclusive, olha, está todo mundo falando que está super cansado, estão trabalhando demais, porque todo mundo converteu o período de trânsito em mais 2 horas, né, de reunião,
Ninguém usou esse horário, a princípio, para fazer alguma coisa para si mesmo, né? Para fazer uma atividade física, para dormir um pouquinho mais ou para estar com a família. Não, todo mundo foi colocando ali uma reunião atrás da outra. E aí chegou um momento que todo mundo estava super estressado. E aí a gestão conversando, né? O que vamos fazer, o que vamos fazer? Tivemos uma ideia na nossa cabeça maravilhosa. Vamos bloquear sexta-feira à tarde em todas as agendas. Ninguém vai poder mais marcar reunião sexta-feira à tarde. E também vamos bloquear a partir das 8 da manhã em diante, pode marcar reunião. Tem uma hora de bloqueio para almoço e tudo mais. E aí, isso deu um monte de problemas no final do dia, porque o que nós precisávamos era estimular e passar mensagem, e cada um acha a sua forma, porque não funcionou para todo mundo. Nós somos uma empresa de saúde que tem pacientes no hospital usando o nosso produto. Se eu falo que toda a empresa vai ficar sem marcar reunião ou sem poder ser acessada durante um certo período, eu estou deixando um paciente, às vezes, sem atender. Então, a decisão foi completamente errada, né, nesse sentido. Então, não dá para você achar que você tem as ideias todas sozinha, e não vai ter. E eu acho que quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende. Então, a minha forma de gestão tem sido muito escutar e aplicar de forma customizada, como disse aí o Carelli. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que as pessoas são diferentes, né? Então, precisamos tratá-las como pessoas diferentes. Legal. Eu acho que esse processo de escuta, e é muito interessante, porque às vezes é isso, né? Se quer criar alguma... a gente brinca também no nosso trabalho, uma solução de gabinete, primeira coisa tem que ir a campo, saber exatamente o que está acontecendo. Então, é muito interessante isso. Mais trabalhoso, mas é o que vai dar resultado de verdade. Eu faço um gancho, Carelli, esse processo de escuta, e tudo isso são questões individuais. E existe vamos dizer, esse contexto dentro da organização que é a cultura. E a cultura, ela pode ser um grande indutor de tudo isso que nós estamos conversando, ou às vezes é alguma cultura um pouco mais... pode ser negativa, né? Ainda tenha pontos a vencer. Então, como você está em contato aí, em função do trabalho na escola com várias culturas, se você puder falar disso, qual a relação da cultura, de como ela pode ajudar, se uma iniciativa pessoal pode começar a transformar a cultura, tem que ser um processo top-down, acho que tudo isso é muito interessante, porque as pessoas estão demandando cada vez mais esse tipo de transformação, mas nós sabemos que às vezes pode ser demorado e pode ser lento. Então, um pouco das suas ideias sobre esse tema. Tem tudo a ver, né, Rodolfo? Acho que, sem dúvida nenhuma, o grande desafio você mesmo fala, né? Você vai fazer uma cultura top-down e aí vai contra tudo que nós estamos falando aqui anteriormente. Você vai, de certa forma, impor, digamos, onde estão os ideais, onde estão os propósitos, onde está a minha personalidade, etc. Né? Então, como é que você faz, né? Como é que você compagina as duas coisas, né? Eu acho que uma das grandes necessidades que eu acho que as empresas têm hoje, e um pouco a Patrícia tocou agora, é a necessidade de que as pessoas realmente conversem, né? Troquem opiniões, e não necessariamente falar sobre o que, digamos, a tarefa que tem que fazer, ou o que já fez, ou o que tem que entregar, não, digamos, que elas se conversem, digamos, não necessariamente entrar em intimidade, eu não digo que muitas, mas que falem um pouco o que ela está pensando, como é que ela está enxergando as coisas, quais são as dificuldades que ela está tendo, quais são as percepções que ela está tendo, digamos, da situação. Eu acho que nesse ponto, o home office, como você abriu a reunião falando do home office, acho que, por um lado, facilitou, como foi falado, porque as pessoas se abriram um pouco e mostraram um pouco a casa e como elas são um pouco mais, né? Assim, a visão um pouco melhor de cada um. Mas, por outro lado, as interações ficaram um pouco tarefeiras, a gente está se reunindo um pouco para pedir, para executar, para falar, e perdemos um pouco dessa conversa, dessa troca de ideias, né, que permite que a gente não só se conheça, que eu acho que é fundamental, mas que a gente se ajude, né, que você ajude e receba ajuda, né, que você, de certa forma, vá se espelhando um pouco na outra pessoa, entendendo como ela funciona para poderem trabalhar juntas, para poder fazerem as coisas juntas, e com isso você vai fazendo cultura, né? No fundo, a cultura não se faz, não é de cima para baixo, não é que você vai dizer, é por aqui simplesmente, né? Isso vai, de alguma maneira,
vai sendo construído entre todos, né? Mesmo não é, o diretor-geral vai falar com a pessoa de baixo e vai aprender da pessoa de baixo, né? Então, quer dizer, eu acho que essas conversas, essa troca de ideias, ela se faz muito necessária. Até mesmo para o que nós falamos antes, para que a gente entenda como são as pessoas, porque se a gente não sabe como são as pessoas, é muito difícil que a gente consiga ajudar e fazer com que elas se sintam bem, né? Um pouco aí pegando o gancho da primeira pergunta, quer dizer, eu acho que se a gente consegue que as pessoas se sintam bem, né? A Patrícia começou dizendo que a grande dificuldade das mulheres é um pouco o tema da culpa, que elas, de fato, se as pessoas se sentem queridas mesmo, que elas se sentem respeitadas, que elas veem que as pessoas olham para ela olhando, digamos, com toda a dignidade, elas são capazes de fazer coisas extraordinárias, né? E até mesmo elas têm muito mais facilidade de se identificar com a cultura, né? Digamos, é muito mais fácil que você tenha, apesar digamos, das diversas formas de pensar, que todo mundo olhe para o mesmo lado, né? Que queira a mesma coisa, que tenha os mesmos ideais, justamente porque há esse ambiente em que você de muito respeito, em que você de certa forma queira realmente as pessoas como elas são, né? Então, através disso que eu acho que você é a forma, digamos, para você fazer uma cultura que seja realmente autêntica e verdadeira, né? Legal, muito interessante. No fundo, voltamos nesse tema, assim, né, de estar olhando para as pessoas mais do que para uma norma, para alguma política, alguma fórmula mágica, né, de solução. Acho que isso é muito interessante. Nós estamos próximos aí de chegar perto do tempo, realmente o tempo vai voando. Eu queria trazer um tema aqui para talvez a gente criar um espaço até para considerações finais e trazer algumas coisas que as pessoas colocaram no chat, do ponto de vista de tendências do que se tem falado sobre esse assunto, direto e indiretamente. Eu vou trazer aqui, vou direcionando e abrindo para cada um comentar o que achar mais oportuno, mas hoje, por exemplo, cresce muito o tema do ESG, não é, nas organizações, a preocupação também da sociedade com isso, né, as 3 dimensões do ESG, ambiental, social, governança, acho que tudo isso traz uma luz para a sociedade, o tema vem com força. Inclusive, eu conversei recentemente com um empresário de uma grande empresa e ele achava que poderia ter até... Falei, olha, o S, né, um pilar social, a gente poderia falar desses temas de família, como estamos falando aqui, de inclusão na maternidade. Ele falou, olha, eu acho tão importante, poderia ser até ESGF, né, família até ser um pilar à parte, mas enfim, eu acho que trazer essa dimensão da pessoa e da pessoa como ela é, com a sua realidade, que frequentissimamente vai incluir a sua família, é um tema, mas ainda não se tem falado muito aqui no Brasil. Nós trouxemos um dado, até que nós usamos na divulgação e no diálogo aqui, nos Estados Unidos começou a se falar de um termo caregiving crisis, né? A crise do cuidado, que as famílias estão com cada vez mais dificuldade para cuidar das pessoas, seja das crianças, em função, enfim, do contexto social, as famílias estão menores, tem menos gente para ajudar, isso é uma realidade também no Brasil, e também por causa do processo de envelhecimento, cada vez tem mais idosos que vão demandando cuidado, e o Brasil, o processo de envelhecimento está acelerando. Então, enfim, até iniciativas de empresas americanas que estão se unindo para formar um conselho, Caregiving Business Council. Então, assim, criando todo um movimento interessante. E aqui nos comentários eu vi o pessoal, quando nós falamos aí de licença maternidade, falaram, licença paternidade, a necessidade de envolver mais o homem no cuidado, é um tema que nós também temos falado muito, porque vamos dizer, esse desequilíbrio no ambiente doméstico, da mulher ter que fazer uma dupla jornada e o homem muitas vezes não, porque não quer, ou não está acostumado, uma questão cultural, isso traz prejuízos para a dinâmica familiar e depois para a mulher. Da mesma maneira que eu falei que tem o motherhood penalty, que a mulher é penalizada, existe o fatherhood bonus, que o homem, em geral, é gratificado no mercado de trabalho com a paternidade, mas porque boa parte do fardo é carregado pela mulher, e aí tem discussões de ampliar a licença, mas também de como a empresa poder estimular o homem a estar mais envolvido com isso, a estar participando. Então, são coisas de tendências que vão acontecendo. E eu queria ver da parte de vocês, começando talvez pela Patrícia, dessas tendências que você tem ouvido, como que você acha que a gente pode
dar mais luz para esse tema, né, para essa realidade do cuidado das pessoas, de introduzir nessa tendência, essa preocupação também com as famílias, com as mães, de modo específico, como você vê, se quiser também fazer algum tema como consideração final, fica à vontade. Tá, só para também deixar os demais falarem aqui, eu acho que os homens, eles... a gente olha pouco para os homens, de verdade, assim, quando a gente fala das questões de diversidade, quando a gente fala das mulheres, da inclusão e tudo mais, nós esquecemos um pouco que os homens, eles vêm de uma geração, de um background, onde o homem não chora, onde ele é o dono ele que tem que trazer o dinheiro para dentro de casa. Tem muitas coisas implantadas ainda na criação do homem que é reflexo do que eles são hoje, que a gente também precisa entender. Eu acho que a gente precisa trabalhar com eles e abrir esse diálogo. Então, nós também temos fóruns de discussões onde os homens falam sobre, né, a sua criação, a sua forma de pensar, e como isso foi errado, e como isso ficou enraizado neles, e como eles fazem agora para mudar isso. Porque, às vezes, não é porque eles querem, é simplesmente porque eles foram criados assim, e eles têm que se transformar também. Então, existe uma geração de homens em processo de transformação, eles não querem ser assim. Então, eu pego um pouco leve com os homens nesse sentido, porque eu sei que eles também têm um pouco de, né, a parte vítima deles aí no histórico que se criou de homem, né, no nosso país. Não só no nosso país, mas estou falando do nosso país especificamente. Então, eu vejo dessa forma, eu acho que eles estão numa jornada, assim como nós mulheres, de inclusão, eles também de entendimento do seu papel. E nós temos papel fundamental nisso, em ensinar para eles o que eles têm que fazer em casa, como dividir, como se tratar e tudo mais. Então, eu tenho feito isso na minha casa, tem funcionado bem. Lá em casa está todo mundo trabalhando, ajudando, desde o meu filho pequenininho até meu marido, que é médico, tem uma carga de trabalho alta, mas todo mundo faz sua parte. Legal, muito interessante. Eu acho que esse envolvimento das pessoas em todo esse tema vai ajudar a trazer um dinamismo muito mais equilibrado para todos. E, enfim, da mesma maneira que você tem esse exemplo bacana seu, a gente não tem dúvida, relatos vão aparecendo de como isso beneficia as pessoas. Eu aproveito, já direciono para a Flávia. Flávia, até se você tem alguma experiência com relação a esse assunto, não é? Pensando até nesse tema do homem, e se tem alguma outra consideração geral, algum tema desses que eu apresentei de ESG, ou, enfim, de alguma maneira colocar alguma consideração final que você achar oportuna, por favor. Legal. Em relação a, eu falo, quando a mulher está reposicionando o feminino, o homem reposiciona o masculino, não tem saída, né? É uma dinâmica, né? E o que é interessante, eu falo, o homem que está aqui não é o que criou o machismo, as estruturas, tal, ele é criado nessa estrutura também, né? Então, eu concordo plenamente, assim, a gente está num momento, o que eu vejo nas organizações, eu tenho um programa que fala sobre o feminino dentro das empresas, falo com grandes empresas, a gente tem um grupo, implanta grupo, eu fiz no Google, na XP, na AstraZeneca, um monte de lugar. Como é que é esse debate do feminino? E uma das conversas mais importantes do processo é como trazer essa questão para a mesa, como trazer a questão do racismo, como trazer a questão da homofobia, como entender que a gente está ampliando a consciência das organizações, que as organizações têm que ser cada vez mais coerentes, ela é on all the time, né? Então ela não pode propor alguma coisa na rede social que ela não propõe para dentro da empresa, ela não pode dizer para o mercado que ela não propõe para os seus funcionários. Quer dizer, a gente começa a ter essa busca por essa coerência, e eu acho que assim, a experiência que eu tenho mais interessante é o que o Carelli falou, a Patrícia também trouxe, é essa abertura de escuta e diálogo que as empresas têm aberto esses espaços, criados grupos de debate, e entendendo que a gente não pode ter medo pelas nomenclaturas de ter as conversas. Então, se eu não sei exatamente qual é a nomenclatura do LGBTQI, mas não é por isso que eu não vou conversar sobre essa temática de gênero, ou se eu não entendo, se eu não tenho lugar de fala em relação a uma questão do racismo, eu vou entender o que isso significa para alguém que tem isso para nos dizer. Então, eu acho que e aí, fazendo o gancho da família, se eu quero trazer o ser humano como completo, eu também tenho que abrir esse debate. Para o homem poder dizer que vai na festa do filho e levar no médico, para a mulher poder, assim, para essa coisa ser mais normalizar o que é normal, né?
porque as famílias têm que fazer a gestão, a economia do cuidado, as famílias não têm mais tanto suporte, elas têm que cuidar da gestão dos seus idosos, das suas crianças, e isso tem que fazer parte da realidade, né? Então, acho que essa é a minha percepção. E uma outra coisa que eu acho interessante, para fechar minha colaboração, é que hoje se fala de liderança de contexto, que é quanto mais claro tiver para todos os contextos em quais nós estamos inseridos, melhor será a nossa condição de liderar e de orientar as organizações, melhor a cultura. Então, para eu ter contexto, eu tenho que ter abertura para conversar sobre o que está acontecendo, sobre as realidades, sobre as inquietações. Então, eu vejo as empresas também como uma boa prática, trazendo debates dos acontecimentos. Então, no grupo que eu estou conduzindo, as pessoas podem matricularam o tema do Afeganistão. E foi um debate sobre como eu vejo isso, como eu entendo que isso possa acontecer. A empresa é um ser vivo, né? Pulsante, orgânico, cheio de gente, de culturas, de educações diferentes. Então, assim, a gente acaba usando esse espaço como uma grande fonte de inspiração, de inovação, de criação para a própria organização. E eu acho que isso é um convite que o ISD traz para nós quando nos convida a pensar sobre diversidade, como traz essa temática social mais para dentro da sala, né? Da sala das organizações, de uma forma mais efetiva. Eu acho que é um pouco isso. Legal, Flávia, muito obrigado. Eu acho que essas tendências é exatamente isso, é aproveitar, enriquecer, e o desafio é conseguir conectar conceitos com a realidade, com o que está acontecendo efetivamente. E aí, aproveito isso, passo a palavra a Carelli. Você, eu acho que quiser comentar um pouco da sua visão sobre isso e talvez de como colocar em prática, se quiser comentar alguma conexão sobre esse tema da família, esse gancho da pessoa, e talvez como ver de forma mais explícita, né, dentro desse pilar S social, bom, e as pessoas aqui, né, com quem eu tenho responsabilidade direta dentro da organização, enfim, alguma ideia e alguma consideração final que você queira fazer. De fato, você falou no início, Rodolfo, de colocar aí uma letra a mais no ESG. Nós falamos de PESG, de fato, botando aí o people aí e pela importância que a gente vê realmente das pessoas em todo esse processo. Mas eu estou de acordo contigo que é uma porta espetacular para nós falarmos desses temas, né? Seja o S, seja o próprio E, digamos aí, não, e o próprio G, né? Tem que também passar por aí, quer dizer, agora, primeiro, eu queria só falar de um pequeno perigo que pode haver, né, nessa nossa, talvez, às vezes, pressa, da gente tratar o ESG, digamos, de novo, de fora para dentro, né, como se nós, digamos, nós temos que conscientizar, e as pessoas têm que ter muito claro essa importância de todos esses temas, a preocupação pelo social, a preocupação pelo ambiental, a preocupação pela governança, etc. Quer dizer, e isso é fundamental e a gente tem que transmitir isso para as pessoas. Agora, quando a gente às vezes fica um pouco apressado e traz isso um pouco de fora, como se fossem já códigos pré-estabelecidos, indicadores que todo mundo tem que, de alguma maneira, cumprir, né? E você quer estabelecer as mesmas políticas de ESG para uma empresa de alumínio, para uma empresa de papel e para uma empresa que tem umas necessidades com umas determinadas pessoas e outras. Quer dizer, o que você acaba fazendo, mais do que trazer essa conscientização para as pessoas e fazer com que as pessoas realmente mudem e tenham essa preocupação, a fazer com que elas cumpram determinadas políticas, sigam determinados procedimentos, o que acaba, inclusive, inibindo e atrofiando essa capacidade desse desenvolvimento que eu acho que é fundamental. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não querer impor essas coisas de uma forma, isso, de novo, sempre, né? Não é de cima para baixo, mas às vezes de fora para dentro, porque pode ser contraproducente, né? Nós temos que nos preocupar, é um desafio muito grande, mas eu acho que se a gente vai trabalhando de novo as pessoas e vai procurando dar essa formação, eu acho que há uma abertura para isso. Eu acho que as pessoas estão realmente dispostas a caminhar nesse sentido, né? Agora, como tudo nos temas culturais e nos temas pessoais, assim, elas levam tempo. A gente não, temos que ter cuidado um pouco com essa pressa, porque pode ser, de novo, como eu falei, contraproducente. Só fechando como tendência, já que você perguntou sobre as tendências, nós, de vez em quando, fazemos pesquisas também das pessoas que saem dos nossos programas, dos MBAs, e é claramente onde eles querem trabalhar, onde eles gostariam de trabalhar, e claramente, cada vez mais, todos esses temas, todo esse ambiente de trabalho, essas organizações são muito mais valorizadas
do que as empresas onde antigamente, né, tem um grande desenvolvimento de carreira com pagamentos altíssimos. Esses critérios cada vez mais estão descendo e os critérios de ideais, de propósitos, de preocupação pelo social, pelo ambiental, esses temas vão ganhando muito relevo. Então, as organizações já perceberam isso, já sabem isso, e tem que mudar de forma autêntica, não é simplesmente mudar, digamos, na fachada, mudar, digamos, porque isso hoje em dia também já não funciona. Então, eu acho que as próprias pessoas, isso vai vir dos próprios colaboradores, vão fazer com que as organizações vão mudando com uma certa rapidez. Muito interessante, eu agradeço bastante. Chegamos ao fim aqui, passamos um pouco, vamos respeitar o tempo do pessoal. Acho que a conversa foi bastante agradável, trazemos temas aí tanto interessantes para quem tem alguma responsabilidade em função da profissão, liderar pessoas, até questões pessoais, não é, de posicionamento, de saber entender, e no fundo essa importância dessa individualidade da pessoa, não é? Acho que isso daí permeia tudo, o acolhimento desde mães. Cada mãe é uma mãe com uma história, com uma situação, com uma necessidade. Cada pessoa é uma pessoa com seu contexto, suas demandas familiares que vão mudando com o tempo. Vai ter a mãe da criança recém-nascida, vai ter a mãe do adolescente, vai ter aquela profissional mais sênior que tem o seu filho que está casando seus netos, que também é uma riqueza para a organização. Se foi falado dessa diversidade geracional no começo, são temas para resgatar. Como a gente falou, esse conteúdo aqui ele vai ficar gravado, vai ser disponibilizado e vai sair um livro daqui, um e-book que nós vamos fazer, trazendo esse conteúdo, articulando bem. Isso vai continuar sendo divulgado, muitas outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo ao longo do tempo, e porque, de fato, falamos de temas aqui perenes, não é? Estávamos brincando antes sobre temas que, enfim, hoje em dia é tudo muito rápido, às vezes fugaz. Aqui estamos falando de conceitos sólidos, né, que são fundamentais, são fundamentos, literalmente, para a construção tanto de empresas melhores que vão ajudar a nos construirmos uma sociedade melhor, uma sociedade que tem espaço para todos e que toda a potencialidade de todos consiga se desenvolver. E, puxando um pouco a saidinha para o nosso tema, né, que quem queira ter família, quem queira formar a sua família, não só não seja penalizado por isso de alguma maneira, mas que seja apoiado e que consiga estar um ambiente cada vez mais indutor do desenvolvimento familiar, que ajude a se desenvolver e que nós tenhamos essa sinergia entre a vida pessoal e a vida profissional, uma coisa beneficiando a outra de uma forma muito mais harmônica. Acho que esse é um grande desafio. Fico muito contente de estar falando com 3 pessoas imbuídas dessa missão e que consigamos fazer com que isso chegue a muito mais e mais pessoas. Eu queria dizer para quem também nos assiste que o fórum ele não termina hoje, vamos ter mais um dia amanhã, o nosso último dia. Depois nós vamos enviar esse material especial para todos os inscritos, não é? Enfim, né? Temos pessoas que vão participando dia a dia em função do seu interesse. Então, nós realmente vamos estar disponibilizando para vocês uma série de materiais bastante interessantes para terem acesso a esse conteúdo, poderem aprofundar. Então, nós voltamos amanhã às 19 horas, o link de acesso de todos é o mesmo, com um tema, nós vamos expandir, não é? Ontem nós falamos do núcleo familiar, da dinâmica interna da família, hoje nós trouxemos a empresa, a relação do trabalho, e amanhã nós vamos expandir ainda mais para falar da missão, da necessidade de apoio público ao cuidado, papel da sociedade civil, mesmo dos governos, como que podem ajudar as famílias a exercerem essa missão, criar um ambiente realmente mais inclusivo e indutor do desenvolvimento familiar. Então, eu agradeço a presença de todos que estão aqui nos acompanhando, desejo um bom descanso, uma boa refeição em família para quem estiver em casa, e nos vemos amanhã. Um grande abraço a todos.